turma, tudo bem? Hoje eu vim aqui para falar para vocês sobre o nosso cronograma desta semana, tá? Então, assim, nós teremos duas atividades esta semana. Nessa primeira semana, vocês vão fazer os exercícios da página 28 a 31, referentes à regência verbal e nominal, tá? Vamos dar, então, continuidade. Eu deixei lá na biblioteca, dentro da plataforma, o cronograma com as orientações. Vou gravar 2 videoaulas e vou deixar o link para vocês também. É importante que vocês assistam essas aulas, tá? Regência verbal tem muito a ver com a relação do verbo e a sua preposição, os seus complementos. E nas folhas de atividades que eu pedi anteriormente, o que eu percebi? Vocês ainda estão com muita dificuldade na questão de verbos transitivos, direto, indireto, intransitivo, teve muito erro. Então, assim, são folhas de atividade que estão valendo ponto. Então, não adianta você, fazer de qualquer jeito. Não, assiste a aula, gente, tá? Pega o livro, lê, né? Você está em tempo de estudo. Então, é o momento que você precisa dar a devida atenção, tá? Colocar lá no fórum as suas dúvidas, tá bom? Por quê? Porque a gente vai crescendo à medida que a gente vai, né, esclarecendo, entendendo, tá? Então, assim, nessa primeira semana, coloquei lá. Você vai assistir a minha aula sobre regência verbal e nominal. Inclusive, a aula de regência verbal já tem um link, eu vou deixar lá novamente. E vou colocar a aula de regência nominal. Na segunda semana, e aí eu quero que vocês tenham também atenção, vocês vão passar para um novo texto, e esse texto está no livro de vocês também, na página 32 a 36, que fala sobre o ano em que os meus pais saíram de férias, tá? Tô lendo aqui o nome do texto. O ano em que meus pais saíram de férias. Se você reparar, esse texto, ele está em forma de roteiro. Lembra que eu pedi o roteiro? E ainda tem muitos alunos que não entregaram o roteiro. O roteiro vale 3 pontos. Então, quem não entregou, corre lá, ainda dá tempo, tá? Não deixa de entregar o roteiro, porque são 3 pontos a mais, tá bom? Eu tô fechando a V1 com vocês. Texto e interpretação e redação vai ser para a V2. Alguns já estão me entregando. Então, não deixem de fazer o trabalho. Esse texto aqui, da página 32, que é para a semana que vem, o que vocês vão fazer? Vocês vão ler o texto, ele está todo em estrutura de roteiro, travessão, diálogo, tem a rubrica, que é a especificação do que o ator tem que fazer. Beleza, depois que você lê o texto, o que você vai fazer? Você vai transformá-lo num discurso direto, numa narrativa. É você agora o narrador, é agora você contando essa história. Você vai escrever essa história saindo daquela estrutura de roteiro, tá? Por isso que eu vou aqui entrar na aula de narrativa, só para você lembrar, porque narração, o gênero narrativo não é novo, você já conhece, mas eu sei que vai surgir, professora, é para fazer o quê? Como eu faço isso? Como eu transformo do discurso indireto para o discurso direto ou vice-versa? Eu não lembro. Então, eu vou agora aqui com você explicar a partir dos slides que eu preparei. Acompanhe essa aula, preste atenção, porque é isso que você tem que fazer na nossa última atividade. Isso tudo para quê, gente? Pra gente poder fechar o primeiro bimestre, tá? Você é o protagonista do seu aprendizado, então você, tem que se esforçar, tem que estudar, tem que fazer mesmo e tem que tirar dúvida, tá bom? Então vamos lá. Eu vou passar aqui os slides, você acompanha aí, tá? Vem comigo até o final, tá bom? Espera aí. Apertar aqui, passar pra lá. Beleza, aqui, foi. Então, olha só. Vamos relembrar, né? Essa semana os alunos deverão transformar o roteiro lido da página 32 e 36 numa narrativa. O narrador é observador e o discurso vai ser indireto. Então, vamos lá. Esse narrador observador, ele vai sempre se referir à terceira pessoa, né? Então, você vai perceber que lá no roteiro tem personagens. Esse narrador, ele vai contar a história se referindo, né? Sempre fazendo referência a esses personagens, tá? O avô, o menino, o que eles fizeram, um belo dia, eles se encontraram na casa tal e aconteceu o quê?
ele foi passar férias lá e tal. Então você começa a escrever, como se você estivesse realmente fazendo essa redação, como se esse texto fosse seu. Só que na verdade você está transformando, você está tirando de uma estrutura e passando para outra, tá? Então não pode esquecer os elementos da narrativa. Quais são os elementos da narrativa, gente? O enredo, você só vai saber, só vai conhecer o enredo se você ler. Os personagens, o tempo e o espaço, ou seja, em que momento aconteceu aquilo e em que local aconteceu. Então, essas particularidades fazem parte da narrativa e tem que aparecer lá no momento que você escrever, tá? A narração, ela consiste, então, em você ordenar uma sequência de fatos. Lembra que narração são fatos, são acontecimentos, ok? Então, você vai pegar os acontecimentos, por isso a importância da leitura antes, né? Para você entender todo o enredo, o que aconteceu, para depois sim você escrever, tá? Aí você tem os elementos, eu falei, tem o conflito, o clímax, né? O momento chave da história, o decisivo, o mais importante, que é o clímax, tá? O narrador observador, que é em terceira pessoa, ele não participa, ele não é personagem, ele só narra, ele conhece os fatos, então ele narra, tá bom? Não tem nada, professora, como é que eu vou começar? Cria, inventa, um belo dia, ou nas férias, a lua, aí você vai ver lá o nome do personagem, tá bom? Foi passar um tempo com o seu avô, e chegando lá, aconteceu isso e isso, ou seja, em todo momento é você contando a história, tá? Aqui que é importante, preste atenção, o discurso direto é o que você vai encontrar lá no roteiro, tá? Por quê? Porque o discurso direto representa as falas de cada personagem, é a reprodução exata dos personagens falando, ok? O discurso direto é aquilo que você, narrador, observador, vai fazer, né? Você está contando o que aconteceu. Então você não vai precisar colocar lá, e Joãozinho falou, 2 pontos, na outra linha travessão. Não, isso não. Isso pertence ao discurso direto, já está lá. Você vai fazer justamente o inverso, tá? Você vai justamente mudar essa estrutura, ok? Aí tem um exemplo, discurso direto. O anjo disse a Deus, 2 pontos, na outra linha travessão. Senhor, encontrei a estrela que chora. Ela chora porque quer ser maior. Repara que esse mesmo texto, esse mesmo fragmento, no discurso indireto, olha como vai ficar. O anjo disse a Deus que tinha encontrado a estrela que chorava e que ela chorava porque queria ser maior. Entendeu? É você transformando a fala de alguém. É você que presenciou uma cena, que viu um fato, um acontecimento, e agora você conta para outra pessoa do seu jeito. Não fugindo daquela realidade, é lógico. Não criando. Você vai estar dentro da história, seguindo o roteiro, tá? Seguindo os acontecimentos daquela história. Então, esse trabalho também vale ponto. Esse trabalho que você vai fazer é uma redação, gente. É uma redação, só que em forma de narração. Entendeu? Então, assim, não tem mistério, tá? Deixa eu fechar aqui pra eu voltar. Peraí, papapá. Isso. Então, olha só, viu? Não tem mistério. Primeira semana são as atividades de gramática do livro, tá? Nós ainda estamos em regência verbal e regência nominal. Vou deixar o outro link aí. São 2 links, tá? Você vai assistir esse agora, que eu tô falando com vocês, que é sobre a narrativa, explicando o que vocês têm que fazer na segunda semana. E agora, e daqui a pouco eu vou gravar o outro para deixar os 2 links para vocês, para isso não ficar muito extenso, tá bom? Então, fica com Deus. Não esquece que essa semana tem videoconferência quinta-feira, tá? Então, aparece lá para tirar dúvida, pra gente conversar, pra, de repente, né, eu vi o link, mas eu não entendi muito bem, professor, e lá eu vou ter a oportunidade de explicar novamente para vocês. Tá bom, assim? Então, fica com Deus, um beijo, tchau, tchau, bons estudos, hein? Tchau!